Fala a verdade. Então Me eu senti vejo, novinho agora aqui, que eu bom. vejo, eu vejo essa importância de todas as igrejas evangélicas. O senhor vê essa importância também de todas as igrejas evangélicas, até mesmo da igreja católica, ou o senhor acha que não, que algumas igrejas evangélicas elas atrapalham só o crescimento do evangelho? Como é que é a sua visão acerca da existência de igrejas evangélicas e Ó, católicas? é um assunto complexo. Primeiro, é importante definir o que é Então católico. vamos A lá. palavra católico se cunhou nos primeiros concílios da igreja cristã, do cristianismo. Católico é traduzido como universal, mas a melhor tradução é segundo todo, porque haviam cismas doutrinários, dificuldades doutrinárias, por exemplo, a divindade de Jesus, a escola de Antioquia exacerbava a humanidade de Jesus, e Alexandria a divindade de Jesus, e ficava essa polarização. Então estes concílios eram chamados de católicos porque era segundo o todo. Tem uma série de livros do Justo L. Gonzalez da História da Igreja que eu recomendo que todo mundo leia. São 10 volumes só. Então leia esse, é muito bom sobre essa questão de entender o desenvolvimento do cristianismo. Uma outra matéria que versa sobre isso é a história do pensamento cristão. Não é? Por exemplo, Berkhoff tem um livro da História das Doutrinas e existem outros livros muito importantes sobre isso. O que eu vejo, eu discordo um pouco do meu amigo, porque o assunto é complexo. Eu entendo, segundo o que a Bíblia diz, que Jesus disse que importa que a pessoa pregue. Qual a motivação é lá com ele. É importante que a pessoa pregue. Agora, existem pregações hoje que são tão esdrúxulas, tão aberrantes, que eu vejo que muitas vezes fazem um desserviço à obra de Deus, porque aliam o cristianismo a uma coisa que não é cristianismo, o bispo Emerson. Óbvio, tá, você está falando de Cristo em determinado ministério, mas que tem mais características de outras religiões do que aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Porque nós temos que ser profundamente bíblicos. Quando a denominação é maior do que a Bíblia, se torna uma heresia. Jesus falou, pela vossa tradição, invalidais a lei de Deus. Óbvio, tudo bem, vai, está pregando evangelho, glória a Deus, mas esse evangelho como é? É um evangelho bíblico ou é um evangelho misturado? Então, nesse aspecto, meu querido amigo Bispo Emerson, eu tenho ressalva, de verdade, eu tenho ressalva com relação, você perguntou sobre a reforma, né? Não, reforma é depois. Tá, então tá. O senhor tá atropelando. Mas já é da minha natureza. É da minha natureza, meus amigos. Bom, a minha opinião é essa, irmão. Eu acredito que deve-se pregar o evangelho. Deus ama essa multiforme sabedoria. Agora, existem doutrinas que são inalienáveis. E nós vemos muita gente aí que diz que é evangélico, que é cristão, que é de Deus e que adultera a verdade. E aí fica difícil. Pastor Cruvinel, aproveitar então para trazer uma referência bíblica aqui, em Filipenses 1,15, o senhor que é o mestre aí da Bíblia, né? Paulo fala que uns pregam por inveja, outros pregam por vaidade, outros pregam por contenda. Aí Paulo fala que importa? Uma vez que Cristo está sendo pregado, é o que importa, né? Desde que Cristo esteja sendo pregado. Então, mas, por exemplo, como eu falei aqui no começo, nós muitas vezes somos contra a Igreja Católica, né? Alguns evangélicos são radicais, onde já se viu. Mas se hoje nós tivéssemos o islamismo aqui, o evangelho seria pregado? Então, por exemplo... Não é até uma permissão de Deus que o catolicismo entrasse no Brasil para hoje nós termos quase mais evangélicos no Brasil do que católicos? Então estamos chegando a essa marca, nós né? temos aqui um amigo que estuda na PUC, né? Na PUC. Minha formação é católica. Então, olha só. A colonização brasileira se deu pela escória portuguesa, escória europeia, inclusive com genocídio e aberrações da Igreja Romana sobre a população que existia no Brasil na época. Inclusive perseguição de cristãos, perseguição séria de cristãos. Agora, e se os holandeses tivessem nos colonizado? Seríamos calvinistas. Sim, então, poderia ser assim, mas poderia também nós sermos um país islâmico. Certo, né? É o seguinte... teria muito mais mortandade eu concordo com o irmão, e mas perseguição, né? O texto que o irmão leu, no versículo 16, contexto imediato, ele diz assim: estes, por amor sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Então, eu entendo... por exemplo, o judaísmo não tem nada a ver conosco aqui, certo? Mas o judaísmo foi um instrumento para pregar o evangelho de Cristo, não foi? Sim. Foi um instrumento. Esses tipos de movimentos são instrumentos para nós falarmos do evangelho de Cristo. Eu
Quando eu vou para a televisão, aliás, hoje à noite estarei na televisão, e tenho lá um padre católico, eu vou me irmanar ele em defesa de Cristo. Mas eu não posso me irmanar ele em defesa da idolatria. Não posso me irmanar ele. Sim. Pastor Luciano, qual é a sua opinião sobre isso? Nós temos então, né, algumas igrejas que a gente observa assim que são igrejas, tudo bem, elas têm muitas falhas, muitas coisas erradas, né, muitas coisas que vão contra o que está na Bíblia, mas não estão pregando o evangelho. O senhor acha qual é a sua opinião sobre isso? O senhor acha que elas colaboram para o reino, elas não colaboram, né, elas destituem ali a palavra, ou são igrejas que ainda não tiveram um aprofundamento no conhecimento bíblico? Perfeito, bispo. Eu penso diferente do pastor Cruvinel, apesar de concordar com muitas coisas que o pastor coloca nesse sentido, eu penso diferente. Por quê? Porque eu penso igreja, bispo, ela dentro de um aspecto social. Eu não vejo a igreja apenas nesse âmbito, né, de pregar o evangelho, mas eu vejo também que a igreja como um elemento de se fazer política, de um movimento que ajuda no âmbito social. Então, no meu ponto de vista, eu sou um pastor de periferia, eu tenho uma igreja localizada dentro de uma periferia, sou pastor na Vila Brasilândia, e eu vejo como a igreja ela exerce um poder fantástico no âmbito social. Então eu penso que a igreja, seja ela católica, nós podemos discordar da igreja católica, eu discordo de muitas coisas da igreja católica, a minha formação é católica, então eu posso falar isso por um conhecimento de causa, mas eu tenho que trazer também ao nosso diálogo a importância da igreja católica. Se por um lado cometeu muitos erros, né, sobretudo quando foi catequizar o Brasil, nós temos que também considerar que fez muito também pelo Brasil, fez muito pela sociedade, no âmbito de santas casas, no âmbito de escolas, de universidades. Então, se por um lado nós temos um desserviço na pregação do evangelho, no âmbito social existe uma contribuição. Mas eu posso fazer só terminar. E as igrejas evangélicas, eu percebo também, eu não concordo com tudo aquilo que é pregado nas igrejas evangélicas. Na verdade, existem muitas igrejas evangélicas que eu concordo mais com o catolicismo do que com eles. Eu acabo concordando mais. Mas o serviço social que é prestado, o serviço de amparo na sociedade, eu vejo que é bem feito. Então eu preciso tirar o chapéu e aplaudir esse tipo de trabalho. Não concordo com tudo que é pregado, né? Mas no âmbito social eu tenho que dizer que eles fazem um belo serviço, bispo. Eu penso até, queridos irmãos e amigos, que seria uma incongruência falar que você discorda de cuidar das pessoas do ponto de vista social. Nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando de evangelho. O evangelho prepara o ser humano para encontrar com Deus, para que seus pecados sejam perdoados, que ele seja liberto e morar na glória. Porque, do ponto de vista, até discordo do meu amigo, porque desse ponto de vista eu tenho que referendar a obra espírita, porque a obra espírita é uma das obras que faz mais ação social no Brasil. E eu já disse, amigos meus da Federação Espírita, que se alguém estiver passando fome, pode me procurar na nossa igreja, que nós vamos ajudar sem perguntar que religião é. Agora, quando fala de Jesus, olha o que a Bíblia diz em Gálatas 6, admira-me que estejais passando, 1:6, tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça para outro evangelho. O que tem hoje de evangelho que estão pregando por aí, que é um evangelho de obras, que é um evangelho de eu comprar minha salvação. Olha o que a Bíblia diz, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está escrito. Paulo falou, no texto grego, que é a minha área, eu sou professor de grego bíblico, diz lá Gálatas 1:6, pastor, o bispo, eis heteron evangelion. Heteron é de tipo diferente. A Bíblia condena a pregação de tipo diferente. E Paulo diz, uk estin aló, quer dizer que não é o mesmo. Então o evangelho que não é... Óbvio, irmãos, quando a Bíblia diz em Atos 17:30 que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Se o irmão está lá numa igreja, o bispo falou uma coisa, a questão tem igreja que parece primária, a questão didática. Concordo. Quando não há má intenção, porque tem gente que ensina esse tipo de coisa, má intenção. Por exemplo, onde é que está escrito na Bíblia que um salvo tem que usar talite? Onde é que está escrito na Bíblia que um salvo tem que usar quipá? Onde está escrito na Bíblia
que ele tem que subir 50 lances de escada para ser salvo. Aonde está escrito isso na Bíblia? Eu nunca vi. Está aí então, primeira pergunta aí foi feita, né? Você pôde observar que o pastor Cruvinel, ele é mais radical nesse ponto, né? Ele tem ali um pensamento mais radical. Eu vejo, assim como o pastor Luciano, que todas as igrejas, elas têm uma função, né? Elas estão ali pela permissão de Deus, né? Isso aí ninguém pode retrucar, porque se está ali, porque Deus permitiu, né? Se está ali, se tem autoridade, então, porque Deus colocou. Bispo, tem até um texto, o pastor citou um texto, eu quero citar um também, que é Tiago, capítulo 1. Eu amo muito a epístola de Tiago. E Tiago 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos, visitar os órfãos, as viúvas, nas tribulações, e assim mesmo guardar-se da incontaminação do mundo. Então percebo que isso é muito importante aos olhos de Deus. O quê? Cuidar dos desamparados. E eu percebo que às vezes a igreja evangélica, ela, num modo geral, pelo fato de nós não acreditamos que a salvação é decorrente das obras, eu percebo que existem muitas igrejas evangélicas que acabam negligenciando esse ponto, que é fundamental no caráter cristão. Mas olha, quantas universidades nós temos aí, universidades de igrejas protestantes, igrejas históricas, igrejas pentecostais. Eu estou entendendo o que o pastor Luciano está falando, concordo com ele no aspecto social, não tem que tirar. Mas quando o Tiago diz isso, o texto fora do contexto gera pretexto. Efésios 2:8-9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É óbvio que a salvação gera obras. Eu vou cuidar das pessoas porque sou salvo. Eu não vou cuidar das pessoas para ser salvo, porque isso é heresia, isso não está na Bíblia. Eu cuido das pessoas porque eu sou salvo, então eu vou cuidar das pessoas. Agora, Jesus não morreu na cruz para a gente cuidar das pessoas, Jesus morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus. Exatamente. Nós vamos então agora à segunda pergunta. Então, como eu estava dizendo, eu vou assim mais na visão do pastor Luciano. Acho que toda igreja tem uma importância. Se ela está ali é porque Deus está permitindo. E assim, né? Paulo falou, olha, aos Coríntios, né? Olha, tive que falar com vocês que nem crianças. Leite vos dei de beber porque vocês não merecem o alimento sólido ainda, né? Então tem igrejas que você vê nitidamente, são igrejas totalmente desestruturadas da palavra, não tem conhecimento bíblico. Aliás, existe igreja que você nem precisa levar a Bíblia, porque é oração, manifestação de capeta, campanha. Receba! E receba Cola ali. na parede aí. E acabou, né? Então, igrejas crianças, como citava o apóstolo Paulo aos Coríntios: leite vos dei de beber, não dei alimento sólido. Já para os romanos e para os hebreus, a pregação você vê que ela é bem mais profunda. Agora nós vamos à segunda questão, que é a reforma luterana e calvinista. Eu vou começar com o pastor Luciano. Pastor Luciano, você ouviu reforma luterana, calvinista? Eu pelo menos, na minha visão, Calvino e Lutero, eles protestaram contra a Igreja Católica. Foi um protesto que eles fizeram. Estamos rompidos com a Igreja Católica e sem, assim, revelação bíblica de pregação. Tanto é que a igreja luterana até hoje ela tem imagens de escultura, né? Ela é um tipo de uma missa católica, a igreja que vem desde Lutero. O senhor vê dessa maneira? O senhor vê uma reforma ou o senhor vê um protesto luterano e calvinista? Sim, eu vejo mais no sentido de protesto, né? Até porque a reforma, algumas pessoas elas pensam num marco, né? Naquela data onde foi fixada ali no castelo de Wittenberg, e na verdade não é isso. Na verdade, a reforma é esse movimento que no gerúndio, que foi acontecendo, né? Então, na verdade, e Lutero também não foi aquele que deu o estupinho. Na verdade, ele já existiam os pré-reformadores. Então, eu vejo, por exemplo, na imagem de Lutero, que é colocado como esse marco, na imagem de Calvino também, eu vejo justamente nesse aspecto que o bispo colocou, como pessoas católicas que ergueram a sua voz para protestar com aquilo que ocorria. Mas não reforma no sentido de uma mudança de visão, não. Isso foi acontecendo. Tem acontecido, na verdade, até os dias de hoje. A gente tem percebido que a igreja ela tem tido essa evolução na sua visão. E o senhor, pastor Cruvinel, o que o senhor acha acerca da reforma luterana e calvinista, que tantos comemoram, muitas igrejas levantam essa bandeira, e como se Calvino e Lutero tivesse sido assim o Dom Pedro, né? Aquele que cortou os laços com Portugal, porque o Tiradentes tentou, mas não conseguiu. Então veio
Dom Pedro e fez ali, né? Bom, até o próprio Dom Pedro, muita gente não tem noção exatamente do que aconteceu na história. Mesmo porque ele não estava no cavalo branco, aquele quadro que está no... Não, acho que não. Eu tô brincando. Aquele quadro que estava no museu, aliás, ele estava com um problema intestinal sério. Aquele quadro que está no museu lá é uma representação de Napoleão Bonaparte, na verdade, não é dele. Bom, mas isso é uma questão de estudar um pouco mais profundamente. Eu sou professor de história. Eu dei aula de história na Faculdade de História da Igreja. Tem alguns livros, esses livros do Justo Hélio Gonzalez eu indico, são muito bons. Ele é um historiador, se não me falha a memória, ele é espanhol, é muito bom. Bem, minha visão, tá? Pré-reforma, reforma e contra-reforma. Pré-reforma, John Hus. Mataram. É difícil alguém que de fato se alia na Idade Média ao lado de Deus que não seja perseguido e morto. Era difícil você encontrar. Você vai ver com Wycliffe, com muitos Jerônimo de Savonarola, que era padre católico. Porque a questão não é ser católico ou ser evangélico. No céu não tem católico nem evangélico. Não tem salvo. Eu conheço gente católica que ama a Deus, que ama a palavra. Então, como eu vejo a questão de Lutero? Lutero, de fato, um doutor da igreja, naquela época era muito cedo você pegava o doutorado de teologia, um doutor da igreja que ele acreditava nas máximas católicas de flagelação do corpo e tudo mais, até o dia que ele leu na Bíblia que o justo viverá pela fé. E aí, ele discordou de uma situação que era a venda das indulgências, não é? Eu tenho um medo, irmão, vocês estão me ouvindo aqui, que eu vejo muito no Facebook, escrito assim: se cair milagres do céu e não for do escriturístico, eu não aceito. Martinho Lutero. Irmãos, olha, Lutero ensinou consubstanciação, que é uma bênção inerente da ceia. Ele aprovou a perseguição a camponeses e morte desses camponeses. A mesma coisa com Zwinglio, a mesma coisa com Calvino, que tinha uma visão política forte. Na minha opinião, reforma mesmo, minha opinião, tá? Minha. Digo eu, não sei, como estudante da história. Reforma é menonita e anabatista. Porque os menonitas e os anabatistas, eles entenderam, bom, já que é para ir para a Bíblia, vamos para a Bíblia mesmo. É assim, vamos para a Bíblia. Por quê? Muitas coisas, porque Lutero não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja católica. Esse tipo de questão. Agora, foi importante a reforma, eu não vou desprestigiar a reforma protestante, porque foi importante. Deus usou. Teve problemas? Com toda certeza teve problemas. Você estuda a biografia de Lutero, a biografia de Calvino. Calvino mandava num país inteiro. Como é que é isso? Então, esse tipo de questão tem a ver com Deus ou é questão do homem? Foi importante, mas para mim a questão é mais espiritual, como eu estou falando desde o começo. Nós estamos falando sobre símbolos católicos na igreja evangélica. Algumas pessoas me perguntaram aqui sobre símbolos do Islã, né? Mas isso nós não vamos abordar aqui hoje, senão o programa vai ficar muito extenso. Nós estamos falando sobre símbolos católicos que estão dentro da igreja evangélica. E agora nós vamos pegar 2 pontos aqui que vai pegar fogo o negócio aqui, tá? Porque aí eu tenho uma visão muito radical sobre isso aqui, que eu vou colocar agora, e eu não sei se os pastores têm essa visão radical. Então nós vamos começar pela cruz católica e pela cruz cristã. Pode soltar o áudio, Wesley? Solta o áudio aí, tem um ouvinte que está perguntando exatamente isso. Eu vi com essa pergunta preparada e esse ouvinte faz essa pergunta. Vamos lá ouvir? Paz do Senhor, bispo. Rapaz. Amém. Amém. Eu fui em uma determinada igreja e tinha uma cruz enorme no meio do altar, uma cruz enorme. Entendi que tem umas campanhas que as pessoas se prostram diante dessa cruz. E eu tenho para mim, pelo que eu entendo, que Jesus, ele não está mais na cruz. E que Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E nós
nós servimos ao Senhor e acreditamos que o Senhor é invisível aos nossos olhos, mas não pela nossa fé, né? E nós o adoramos em espírito e verdade. E por que nessa igreja tem essa cruz enorme? Já que o nosso Jesus morreu e ressuscitou. E hoje ele não está mais na cruz, e sim ao lado do Pai. Obrigada, bispo. Obrigado. Eu queria que o pastor aí me explicasse o porquê dessa cruz. Tá bom, no meio querida. da igreja, cruz enorme. Tá joia. Obrigado aí pela sua participação. Ficou um pouco... O áudio dela ficou um pouco chiado por causa da rádio, né? Tava a rádio alta ali e ela ouvindo e falando, então atrapalhando um pouquinho, mas deu para perceber. Pastor Cruvinel, o senhor quer começar? Não, tudo bem. Cruz na igreja evangélica. Concorda, discorda, Não, normal? Primeiro que não tem cruz evangélico-católica, né? E a cruz nem é a palavra cruz em grego é stauros. E a cruz que Jesus levou não é dessa forma que é representada hoje, né? Aquele Tzinho com a parte de cima como um T minúsculo. Jesus, na verdade, levou somente a parte de cima do madeiro, cerca de 50 quilos. Um livro que fala sobre isso é A Vida de Cristo, da CPAD, lá dos anos... Não me olha com essa cara, me chama de velho, irmão. Lá dos anos 80. Tô admirando a sabedoria dos seus cabelos brancos. Obrigado. Poucos, mas... Então, a cruz é símbolo, biblicamente é símbolo de maldição. A cruz vazia, para nós evangélicos, é o símbolo da vitória de Cristo sobre a morte. Símbolo, simplesmente. Por que essa igreja colocou essa cruz? Essa foi a pergunta da irmã. Porque a Constituição brasileira dá o direito da liberdade religiosa. Certo? Nós concordamos com isso? Não concordamos com prostrar diante de cruz, prostrar diante de apóstolo, lavar pé, prostrar diante de jogar dinheiro no pé dos... Nós não concordamos com nada disso. Tudo isso tem fundamentação pagã, não tem fundamentação cristã. Agora, a cruz está no símbolo da Igreja Metodista, Pentecostal da Bíblia do Brasil e mais uma série de igrejas nos símbolos. Né? Por quê? Porque ela representa a vitória de Cristo sobre a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Está lá, está escrito no Novo Testamento. Onde está a morte? Quando Pedro prega, fala que ele venceu a morte. Nesse aspecto, eu não vejo problema nenhum. Agora, você usar a cruz como um amuleto, sai pra lá, vampiro, não é? Ou sai pra lá, maldição, ou sai pra demônio, irmão. Demônio, espírito maligno, não tem a ver com esse negócio de objeto, seja ele qual for, não. O que é que te dá poder contra o mal? É a vida no altar. Agora, na minha opinião, eu não vejo dificuldade. Tem irmãos que têm a cruz na representação de suas igrejas, a cruz vazia. Os católicos usam a cruz com Cristo crucificado e beijam aquilo ali. Aí é uma visão de idolatria. Pastor Luciano, sua opinião sobre a cruz? Bom, na Igreja Católica a diferença está aí, né? A Igreja Católica possui um Cristo lá crucificado. Nas igrejas evangélicas, num modo geral, quando se utiliza a cruz, que também não é tão comum, parece que é comum, mas não é tão comum não. As igrejas que utilizam de uma cruz vazia. Eu particularmente não utilizo, não tenho esse símbolo, na nossa igreja nós não utilizamos. Quando você vai estudar iconografia, a iconografia católica ela vai trabalhar muito essa questão dos ícones, né? Das imagens, das pinturas. Isso tem toda uma representação, tem toda uma explicação arquitetônica. Você entra dentro de uma igreja católica, ela é bonita, porque existe toda uma lógica arquitetônica nisso, né? Como uma arte, como obra de arte. Mas como um símbolo que vai nos ligar à fé, eu já não concordo. Tanto a cruz, como também a estrela de Davi, que algumas igrejas utilizam, eu particularmente não utilizo e não concordo. A pessoa até colocou, a ouvinte colocou que as pessoas ficavam de joelhos perante aquela cruz. Sim. Na verdade, é um catolicismo ali, né? Meio pondo, que... inclusive, pedidos de oração ali, aos pés da cruz. Eu vejo o bispo como um catolicismo meio que enrustido aí nessas... Meio que enrustido? É descarado, é explícito, irmão.
O negócio é complicado. Bom, eu me basei muito em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Eu vejo o madeiro como símbolo da maldição, né? Então, para mim, tanto qualquer tipo de cruz, tanto a cruz com símbolo, como símbolo da igreja, como não sendo símbolo, ela é um símbolo da maldição. Imagine, sei lá, a pessoa tem um filho que ele morreu atropelado por um Fusca, então vou andar com Fusca no meu pescoço para representar a morte de Jesus, né? Não tem, para mim não tem. Tem só lógica isso aí, não tem cabimento uma coisa dessa, né? Porque Jesus não está morto, ele está vivo. Né? Então não preciso da cruz, que é o símbolo da maldição. Né? Então como vamos trazer o símbolo da maldição para este nosso lugar, né? Para este nosso ponto? Então essa é uma coisa que eu bato aí, por isso que eu sou perseguido, viu, pastor? Mas você sabe que, meu querido irmão e amigo, é tudo uma questão de contexto, né? No nosso contexto hoje, todo mundo sabe ler, não é isso? No contexto, muita gente critica os católicos romanos no sentido da iconoclastia, como o pastor falou. A iconoclastia era didática, porque na Idade Média o povo não sabia ler e escrever. Então eles iam para a igreja e viam mensagens do evangelho nos vitrais da igreja, né? Por exemplo, a igreja ortodoxa grega não tem imagem. Agora eu posso fazer uma pergunta para vocês dois, agora, essa é pesada. Agora lascou. Não, pois é, agora, presta atenção, irmão. Começa o pastor Luciano, vamos lá. Não, vamos lá, pastor Luciano e meus irmãos. Bora. A Bíblia diz no Decálogo que não podemos fazer imagem de semelhança alguma, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, certo? Por que Deus mandou fazer os querubins que estão na tampa da arca? Por que Deus mandou fazer a serpente no deserto, que depois foi destruída, a Neustã? É pecado e esse outro não é pecado? Porque aí o católico vai te dizer assim, bom, mas essa daqui foi porque Deus mandou fazer. Por quê? O querubim, a imagem do querubim, para que precisava daquilo ali? Por causa do sentido, né? Na verdade, ali foi o sentido que foi utilizado. Agora, por que Deus? Não tem um porquê que Deus. Deus mandou fazer. A questão é essa. Então, pastor Cruvinel, mas Deus mandou fazer, mas, por exemplo, é tipo Naamã. Naamã, Deus mandou ele 7 vezes no Rio Jordão para ele ser curado da lepra. Tá. Aí eu vou ter isso como uma regra. Então, já que ele entrou 7 vezes, eu vou ter que entrar 7 vezes no Rio Jordão. Tem gente que acha que pode. Tem gente aqui no Brasil que acha que pode. Entendeu? Porque é o momento, como disse o pastor Luciano, o momento de Deus, o momento que ele colocou então, isso para provar alguma coisa. Para provar alguma coisa, para tirar, sei lá, alguma coisa do povo, para mostrar. Por exemplo, aquela Arca da Aliança, ela foi feita com a doação, né, de ofertas então, do povo que saiu do Egito. Deus faz as coisas aleatoriamente. O pastor disse aqui não tem um porquê. Então quer dizer que Deus faz as coisas aleatórias. Dá na veneta. Porque todo o tabernáculo foi feito debaixo da orientação de Deus. E não tem só a Arca da Aliança, não. Tem os querubins e uma série de emblemas no tabernáculo. O que é que representa? Aí eu vou explicar. Mas se eu ir por essa linha, sim. Se eu for por essa linha, pastor Cruvinel, aí a gente vai entrar em outras linhas também que a pessoa vai ficar confusa. Por exemplo, tem que ter só um marido, o homem tem que ser esposo de uma mulher só? Tem. Por que Salomão teve 1000? Então a gente vai entrar também. A gente vai entrar também em questões que... mas eu explico. Eu quero explicar. Aí Deus mudou, então? Então era para ter uma e depois para ter 1000. Mas eu explico, meus amigos. Bom, a questão de Salomão é óbvio porque está escrito lá, porque por causa da dureza de coração, vontade permissiva. Mas ali foi orientação de Deus. Por que foi orientação de Deus? Porque todos os símbolos do tabernáculo, todos, apontavam para a divindade de Deus, apontava para a vinda do Messias. E a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que o Novo Testamento é uma outra dispensação, é graça. O Antigo Testamento Deus tinha elementos para ensinar o povo daquilo que viria. Então, veja ali os querubins em cima da tampa da arca, que na verdade era uma arca dentro da outra arca, mas a Bíblia não diz que era para adorar aquilo. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de semelhança alguma, não se prostrar a outros deuses. Então tem um contexto. Se você tira o texto e fala do contexto, por exemplo, a Bíblia diz, não matarás, certo? Mas havia morte, inclusive que Deus permitiu. Quer dizer, quando a Bíblia diz não matarás sem causa. Mas já falei demais. Tá bom. É isso aí. Próxima questão, vamos aqui, depois eu vou para a questão dos ouvintes. Sacrifício geral para a remissão dos pecados. Na Igreja Católica, penitências, procissões, confissão ao padre. Na Igreja Evangélica, sacrifício geral para perdão dos pecados. Jejuns, montes, confissão ao pastor. E aí?
Jesus já nos lavou de todos os pecados e nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ou vamos ser perdoados dos pecados se fizermos penitências, jejuns, montes, confissões ao pastor? Qual é a opinião sua, pastor Luciano? Bom, na Igreja Católica, um dos sacramentos deles é o da confissão, né? Sim. Que é o da penitência, na verdade, que a pessoa ela deve ir periodicamente falar com o padre, se confessar, e ali ela recebe a penitência. Na igreja, num geral, na igreja evangélica, nós entendemos que esse pecado ele deve ser confessado a Cristo. É claro que quando a pessoa, o bispo sabe melhor do que eu, quando a pessoa coloca para fora, existe um lance terapêutico, né, dela fazer aquela confissão, por mais que eu não tenha ofendido o pastor, o Cruvinel, mas eu ir lá e me expor para ele, explicar a minha situação, e ele me ouvir. Eu acho que isso de forma terapêutica vai me fazer muito bem. Mas a confissão, ela deve ser feita a Cristo. Se eu tenho algo contra aquela pessoa, se eu fiz algo contra ela, eu ofendi, eu devo ir para essa pessoa e me reconciliar com ela. Então eu vejo não como a ideia de sacramento, como a Igreja Católica coloca, mas como efeito terapêutico da pessoa confessar suas culpas, né? Sim, o senhor concorda, pastor Cruvinel, de chegar a ser um pastor e contar para ele os meus pecados, como se faz aos pais? Porque tem igrejas que exigem isso, né? Então, igrejas que você tem que confessar, falar aqui o que está acontecendo, né? Se abrir. E aí eu vejo isso com muitas ressalvas, né? Não sei qual é a sua visão sobre isso, pastor. Eu vejo isso com ressalvas demais, inclusive, porque quem garante que aquele obreiro ele é preparado para ouvir a transgressão de alguém? Quem garante que ele não vai cometer um dos crimes contra a honra? São 3 crimes que tem no Código Penal contra a honra. Quem garante que ele não vai... Aliás, existe um outro crime que o psicólogo pode incorrer, o médico pode incorrer, o advogado pode incorrer e o pastor pode incorrer, que é de receber segredo por questão de ministério e revelar. Agora, o que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para seres curados. Que aí é a questão terapêutica que o pastor Luciano Scala falou. Muito pode a sua eficácia a súplica de um justo. Mas o texto, embora use aqui confessai é um imperativo, não, no meu entendimento, é a transgressão praticada pessoa a pessoa, não é qualquer pecado. 1 de João 9 diz: confessamos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Quem? Jesus. Para nos perdoar o pecado e nos purificar toda injustiça. Aliás, 1 de João 7 diz uma palavra que muita gente não entende. Que tem gente que prega aí que tem um anjo com a borracha na mão, ora ele te tira do livro da vida, ora ele te coloca no livro da vida, ora eu te tiro. Porque a Bíblia diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica do pecado. Na luz. Porque nós somos tendentes à transgressão, e se confessarmos ao Senhor, ele nos perdoa, não fica tira, põe. Porque quem é de Deus, 1 de João 5,18, não peca de forma contumaz. E o jejum? Bispo, eu sei que ele tem uma opinião diferente sobre o jejum, foi falado de jejum. Eu tenho uma opinião seguinte: jejum não é feito para perdão de pecados. Jesus já morreu na cruz para perdoar pecado. O jejum é uma prática religiosa que se dá para quem deseja, quem sente, de separar um tempo, dizendo que seu ventre não é seu Deus, e ali se separando para a oração. E isso, nesse tipo de prática, eu entendo, legal. Um jejum para comunhão, né? Separa para a oração, jejum ligado à oração. Nisso, maravilha, eu não vejo dificuldade. Subir ao monte, ora, o monte não tem mística nenhuma em si mesmo. Você pode orar no meio da rua, só que hoje com o lockdown, o monte é um lugar excelente para oração, para extravasar, para rasgar sua alma. Desde que esteja sozinho, sem aglomeração. Exatamente. E de máscara aí. Eu já orei muito em monte, E o que eu fazia? Eu usava isso do ponto de vista psicológico. Levava alguns obreiros comigo no carro, aquele tempo até chegar lá, batendo um papo, orava e voltava. Agora, atribuir mística ao monte é um erro, né? Então, a questão aqui, o pastor Cruvinel,
essa questão de confissão, como disse o pastor Luciano, muito legal isso mesmo, né? Eu sou psicólogo e eu vejo como as pessoas se aliviam, elas se libertam quando elas vão ali e fazem as suas confissões. Mas ali ela está num lugar propício, né? Porque o psicólogo, ele tem o código de ética, ele não pode passar para ninguém o que o paciente trouxe para ele. Mas eu já vi pastores, eu não sei se o pastor Luciano já viu, que o pastor chega ali, a pessoa confessa, por exemplo, esses dias mesmo, chegou uma mulher arrasada na nossa igreja há poucos dias atrás, nem meses, semanas. Arrasada porque ela foi contar uma coisa ao pastor e o pastor chegou lá no altar e contou tudo o que ela fez. Cometeu um crime. Contou, olha, tem a irmã aqui, a irmã fulana, ela tá assim, ela fez isso, às vezes ela não fez fala aquilo. quem é a pessoa, o bispo, às vezes não fala quem é a pessoa X ali, mas expõe o caso da pessoa que fica uma situação... Sim, e desse falou o nome dela, ela é a irmã que pronto. Dois crimes, porque tem a difamação, não é? Se for verdade, é a difamação. E tem o crime que está no Código Penal, que é aquela questão de você receber em segredo. Dois crimes, é só processar o abençoado ali, e aí ele vai aprender, vai dizer que está passando uma luta. Mas o senhor como profissional da área, bispo, o senhor tem uma técnica, o senhor tem preparo para ouvir a pessoa sim. e passar essa tranquilidade para a pessoa, da pessoa chegar e se abrir, contar um caso, né? Sim. Expor a situação dela. E isso tem um efeito terapêutico fantástico. Exatamente. Sim, isso tem. Pastor Luciano, o senhor não comentou sobre jejum, o senhor concorda com o pastor Cruvinel? Jejum para perdão dos pecados, geralmente, quase todas as igrejas, o jejum é para perdão dos pecados. Eu não estou limpo, eu estou meio assim, errado com Deus, então deixa eu fazer um jejum para Deus olhar mais para mim. Eu vejo o jejum completamente contrário ao pastor Cruvinel, ele já sabe disso, que nós já tivemos alguns debates em outras rádios. Eu vejo jejum somente como luto, né? Jesus deixou claro ali que jejum, luto, tristeza, né? Não sou contra jejum, pessoa quiser fazer jejum, ela faz, o corpo é dela, a vida é dela, né? Mas eu vejo jejum como luto, como tristeza, pranto. Até Jesus fala para os apóstolos, como é que vocês vão estar tristes se eu estou com eles, né? Então ele mostra isso aí. O senhor vê também o jejum assim como perdão dos pecados para remissão, ou o senhor não vê essa parte? Essa questão do jejum, muito bem colocado, bispo, e isso é importante, porque eu tenho percebido hoje em dia que os pastores têm opiniões muito diferentes, mas muito diferentes mesmo. A gente vê, por exemplo, igrejas que promovem um jejum parcial e dá um nome, né, jejum de Daniel, que a pessoa só vai ficar ali tanto tempo. Quero ver alguém fazer o jejum de Jesus, 40 dias, 40 noites sem comer nada, né? Aí eu boto uma fé. Aí então, eu falei, isso é de Deus. E tem todo esse... Opa, pastor Brunel. Jejum de Jesus, pastor, ele vai desaparecer. Irmãos, eu acredito que você deve só fazer aquilo que Deus te orienta. Fazer jejum por prática religiosa somente é passar fome. Então tem que ter orientação de Deus. Pastor Brunel não gostou da ideia. Se tiver uma orientação... Não, eu já fiz jejum. Eu estou orientando o senhor. Eu já fiz jejum, mas o senhor não é Deus. Não tem buraco não tem buraco de prego nas suas mãos. Ó... eu já fiz jejum de sexta a domingo e passei muito bem. E já fiz jejum equivocado de um dia e passei mal, quando eu era jovem. Então, a Bíblia fala sobre prática de jejum, né? Mas eu só respondi o que o senhor falou, para o pastor continuar. Vamos lá. Então, hoje em dia, existe uma diferença muito grande, uma diversidade de jejum, né? Eu, particularmente, como que eu vejo o jejum? Eu entendo como aquele período que a pessoa, ela quer ter uma comunhão com Deus mais profunda, então ela vai separar um período do dia, as suas primeiras horas do dia, onde ela vai ficar ali mais em oração, não que ela não possa trabalhar, fazer as outras atividades, mas vai ser um período que ela vai estar mais restrita para a oração. E eu vejo o jejum não também como sentido de perdão de pecados, mas eu entendo o jejum como esse momento da pessoa buscar essa comunhão com Deus. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo. Rapidinho agora, porque o nosso tempo está terminando, tem muitas perguntas aqui. Nós temos aqui uma pergunta da irmã Rosimeire, lá de Pernambuco. Na Igreja Católica, você só vale o batismo da Igreja Católica, não vale batismo de outra igreja. E algumas igrejas também, você tem que ser batizado na nossa igreja. Vamos citar nomes para não... Congregação Cristã, por exemplo, né? Só vale o batismo da Congregação Cristã. Concordam, discordam? Eu discordo. Discorda, pastor? Eu discordo também. O batismo é um só em Cristo, não tem essa de a denominação da igreja determinar que somente o batismo deve ser aceita. Eu discordo do batismo de infantes também, né? O batismo de infante, batizar criança, porque você não vê no texto bíblico nenhuma a palavra baptizo, um verbo é colocado dentro. Baptismos, o substantivo grego, é imersão. Então a pessoa vai até lá.
O batismo em águas, cristão, aliás, tem vários batismos na Bíblia, é uma exteriorização do que você já tem dentro de você, comunhão com Cristo. Aqui tem um irmão aqui, o Marcos de São Miguel Paulista. Ele fala assim, porque se é correto a igreja católica, ela não se aprofunda muito nos conceitos bíblicos e a igreja evangélica se aprofunda. Tudo certo? Tudo bem? Acho que é. A Igreja Católica, ela baseia... no meu seminário, a primeira matéria que você vai aprender é a introdução à teologia, né? Então vai aprender que a teologia católica se baseia na Bíblia e nas tradições católicas, incluindo encíclicas papais, as suas doutrinas. Não é, por exemplo, a questão da mãe de Deus. Como é que pode ser mãe de Deus? Mas isso no começo não era uma heresia. Se tornou Theotokos, né? se tornou uma heresia. Então, e a igreja evangélica, em tese, se aprofunda na palavra, porque é a palavra de Deus. Tá certo. Outra pergunta aqui, essa aqui é para o senhor, pastor Cruvinel. Ele quer saber sobre por que os livros, foram alguns livros escolhidos da Bíblia católica para estar na Bíblia evangélica e outros foram retirados. Maravilha. Aí, rapidinho, dá? Porque rapidinho. Isso aí dá para falar um dia inteiro. Segunda, já falamos aqui num debate nosso, num programa seu. Inclusive, na segunda matéria do nosso seminário, você aprende isso. Os livros chamados apócrifos, a palavra apócrifo é não genuíno e espúrio. A Bíblia tem 66 livros, 1.079 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras. No Concílio de Trento, em 1546, os romanos, a Igreja Católica, inseriu esses livros apócrifos, que, por exemplo, Macabeus é um livro muito interessante de se ler, mas não é doutrinário. Muito legal. Não é doutrinário. Para quê? Para dar sustentação aos seus equívocos doutrinários. Então, canônicos, 66 livros, os apócrifos, nem os judeus aceitavam esses livros apócrifos, não genuínos e espúrios. Para dar sustentação a negócio de missa, falar com o morto, essas coisas todas que o pastor aqui, ó, aprendeu lá. Pronto. Culto aos anjos. Mas não é isso Sim, mesmo. não é verdade. Exatamente. Resumidamente, né? Porque agora tem os pseudepigráficos, ou pseudepígrafos, que são livros falsamente atribuídos a santos e ambos testamentos, que tem irmão pregando. Vou pregar agora no Evangelho de Enoque. Sim. Maravilha. Evangelho de Maria. Aqui a irmã Ângela, ela manda aqui a foto de um carro, aí mandando aqui, ó. Aí, pastor Cruvinel, acabou de ganhar, ela fala aqui, ó. Acabou de ganhar um carro aqui, ó. Aí, ó, olha o meu novo carro, acabei de ganhar. Mas não é isso daí no Brasil não, né? Aqui no Brasil. E ela fala assim, ó, tô amando muito o programa, obrigado por tudo, Bispo Emerson. Aí, bacana, hein? Gostando do programa. Testemunho. Hã? Não foi eu que dei, o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus deu um carro. Mas mesmo a placa não é daqui, né? A placa não é do Brasil, não. A placa não é do Brasil. Então. É verdade, o senhor não tinha percebido isso. Mas eu presto atenção nos detalhes. O senhor tem bons olhos, hein, debatedor, não deixa passar nada. Não. Maravilha. Pastor Luciano, Natal. Natal comemorado pela Igreja Católica, Natal comemorado pelo Evangélico. O senhor vê alguma questão em comemorar o Natal? Eu não vejo problema da comemoração do Natal. Existem algumas igrejas que são bem radicais quanto a isso, porque Jesus não nasceu no dia 25 e levanta essas questões. Eu particularmente não vejo problema de se comemorar. Se Jesus nasceu ou não no dia 25, isso não, no meu ponto de vista não interfere no sentido de se comemorar o Natal. Infelizmente a data se tornou muito mais comercial do que uma data que no início ela tinha um propósito religioso, mas eu não vejo problema algum. Na nossa igreja nós comemoramos, nós não utilizamos alguns símbolos do Natal, mas também não vejo problema nenhum. Até a própria árvore de Natal, sei que não foi perguntado, mas até a árvore de Natal, que em algumas igrejas também eles são muito radicais. Não é a foto da Aparecida, assim, o triângulo, não? Essa eu não conhecia, não. Mas eles falam que a árvore de Natal é um pinheirinho. Pinheirinho é assim, né? O triângulo... Mas aí vai ter que discutir com a geometria. Vai ter que discutir... Vamos discutir com a geometria, poxa. Aparecida é um triângulo, né? Assim. Eu posso falar sobre isso? Não? Sobre Natal? Pode. Não, Jesus... Deixa ele falar, pastor Luciano? Claro, pode ir, vai. Então, tem um livro chamado Babilônia, a Religião dos Mistérios, é muito interessante. O reitor da faculdade onde estudei era o editor aqui no Brasil, me esqueci o nome do autor, que fala sobre isso. Agora, veja bem, pessoal, não pode usar árvore, porque o pinheiro é a árvore preferida de Tamuz, filho de Nimrod e Semiramis. Agora, quem inventou o pinheiro? Foi Deus, tá? Desculpa. Não pode colocar a luzinha, porque a luzinha... Mas quem inventou a eletricidade? Foi Deus, tá? Então tá bom. Quem deu inteligência a Thomas Edison para fazer a lâmpada? Foi Deus, muito bem.
Jesus nasceu provavelmente em março ou abril. Não era possível ficar com os rebanhos fora em dezembro, em Israel, é frio. Não é possível isso. Agora, a igreja incorporou uma festa que existia, que era o solstício de inverno, para comemorar o nascimento de Jesus, que não é claro o dia que ele nasceu. Para nós cristãos, Jesus nasce todo dia. Quando você pregar o evangelho é Natal. Agora, eu sou descendente de italiano. Tem até um texto bíblico. Eu tinha um amigo meu que não podia comer panetone, porque o bolo de uvas era oferecido à rainha do céu. Ah, irmãos, vamos menos, né? Vamos tirar o texto fora do contexto. O radical, né? Por exemplo, eu não como ovo de Páscoa, eu como ovo de chocolate. Se me der o ovo de chocolate, eu estou comendo o ovo de chocolate do ovo. Que eu ainda acho uma aberração você pagar tão caro só porque... Mas eu não como panetone porque eu não gosto das frutas. Então... mas você não gosta porque você não gosta. É porque eu não gosto. Exatamente. Mas então, não por causa de quem? Da rainha dos céus. Rainha então, dos céus. Não pode tirar o texto fora do contexto. O texto fora do contexto já era pretexto. Eu não tenho dificuldade, irmão. Eu gosto desse negócio. E gosto de botar a luzinha. Olha, o Rodolfo aqui tem uma bomba pra nós aqui, hein? Com ele. Pra o senhor, pastor Luciano. Tô até vendo. O padre é o único que pode interceder pelo pecado. Nossa. O pastor é o único que pode interceder por nós, porque as orações das igrejas, elas são feitas assim, né? Você leva lá o pedido pro pastor e ele vai ao monte por você. Não seria Jesus Cristo essa ponte entre a gente e Deus? Eu preciso do pastor interceder por mim lá? Uma excelente pergunta, ô bispo. Recentemente eu participei de um debate para falar sobre paternidade espiritual. E uma das ideias que está embutida nessa paternidade espiritual é essa necessidade de um pastor, de um líder, para ser esse teu pai espiritual. Isso é uma retomada ao sacerdócio do judaísmo, né? Isso é um retrocesso. Então, nós não temos essa necessidade. Nós não temos a intercessão de Maria, nós não temos a intercessão dos santos, nós temos uma conexão direta com Deus através do Espírito Santo. Então aquilo que nós pedimos, em nome de Jesus, nós alcançamos. Então nós não precisamos dessa intercessão de ninguém. Ah, mas isso daí não é arrogante? Não, não é arrogante. É clareza bíblica. A Bíblia fala que nós podemos entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai. Pronto. Você pedir oração por alguém, pedir para alguém orar por você, isso não tem problema. Mas isso não é necessário, não é um fator crucial necessário para a sua oração ser ouvida. Eu até vejo, só para passar para o pastor Cruvinel, eu até vejo, e até procuro ensinar isso aí, por isso também eu sou perseguido, viu, pastor Cruvinel? Ela na comunidade cristã Morgás ensina assim, gente, eu não vou orar por você, eu vou orar junto com você. Na Bíblia está escrito, onde 2 ou mais pessoas ligarem, então nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você, vamos orar juntos. Eu não vou orar por você. Eu não posso comer por você, eu não posso beber por você. Como é que eu vou orar por você? Mas é interessante. Eu vou orar junto com você, pro né? pastor, pro líder que tem uma ideia que não é real, uma ideia até de manipular, para ele é cômodo você deixar a pessoa na sua dependência. É interessante ele fazer isso. Então, a pessoa fica submissa a ela. Pastor Cruvinel, vou ali então, olha, vou subir o monte lá em Israel, o Monte Sinai, e vou interceder por toda a igreja. Eu vou estar ali intercedendo por você. Glória a Deus. O padre é isso aí, né? Aquele que pode interceder. O pastor não está ocupando o lugar de Jesus, porque a Bíblia não diz que só um Deus e um mediador entre os homens e Deus, que é Jesus. Ou seja, não é ocupar o lugar de Jesus. Isso aí eu vou interceder por você diante de Deus, como se eu não pudesse falar com Deus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um padre, uma vez num debate comigo, um amigo conhecido nosso, tentou manipular o texto grego aqui. Então é o seguinte, é um só mediador mesmo. Quem é o seu mediador? O nome dele é Jesus. Ele orou por mim? Orou. Tá lá em João 17. Ele ora por todos. Está escrito, Jesus ora por todos. Então, eu veja, não é realmente pecado compartilhar a oração. A Bíblia ensina a compartilhar as aflições para que juntos possamos buscar a Deus. Eu não sou tão radical. Eu digo, pastor, ora por mim. Vou lá orar a Deus, abençoa a vida. Agora, só a mão do vice-deus, só a mão do querubim. Você sabe que eu estou frisando isso? Porque hoje parece que ser pastor é coisa de novo convertido, né? Você pastorear um rebanho é coisa de novo convertido. Se você... Um dia um cidadão chegou numa reunião para mim e disse assim, pastor, eu quero dar uma palavra. Eu falei, mas irmão, se eu der a palavra para você, tem vários aqui, tem o bispo fulano, mas apóstolo aqui só tem um. Irmãos, eu acredito no ministério apostólico. Eu daria para ele a oportunidade. Efésios 4... mas eu dei aquela olhada minha, sabe aquela olhada minha que fica quieta, irmão?
eu acredito, Efésios 4:11, acredito isso como ministério de Deus, mas esse negócio do camarada arrogantemente dizer aqui só tem um, fala sério, quero saber, tem buraco de... Mostra a mão aí, deixa eu ver se tem buraco de prego. Se tiver buraco eu tenho aqui, ó. Se não tiver buraco de prego, não quero não. Aqui, ó, o buraco. A última pergunta aos pastores, olha, é uma pergunta bem legal aqui, é misturar, fazer uma oração ecumênica, evangélicos e católicos. Algum problema? Principalmente o pastor Luciano, que veio do catolicismo, o senhor vê algum problema? Ou acha que não deve se misturar? Eu já participei de alguns encontros ecumênicos, né? Já participei até de diálogos, no caso não é um debate, é um diálogo, né, ecumênico. O ecumenismo ele deve ser visto com muito cuidado mesmo, né? Então, a gente não percebe, a gente não vê, por exemplo, nos apóstolos, uma postura ecumênica. Nós temos nos apóstolos uma postura muito mais apologética. Então, se você usa como fundamentação o Novo Testamento, nós encontraremos uma postura muito mais apologética. Eu, particularmente, não vejo problema do diálogo com outras religiões, até porque eu já participei de vários, já tive vários convites, mas o ecumenismo ele deve ser visto com cuidado, sim. Muito cuidado. Concorda, pastor Cruvinel? Concordo. O ecumenismo se deriva da palavra de oikodomene em grego, que é a palavra oikos, casa. Isso é colocar todo mundo debaixo do mesmo telhado. Em que pese nós nos reunirmos, seja católicos, cristãos, vamos ficar cristãos, seja ele de qual ramificação for, e orar a Jesus, orar ao Senhor em nome de Jesus, tranquilo, não tenho dificuldade. Pai nosso. Mas uma Ave Maria não vira, não tem como. Com relação à questão social, nós somos até bem sociáveis, vamos trabalhar a questão social com qualquer religião, mas o cristianismo é exclusivista. Ser cristão é ser... Jesus só tem um caminho, né? Só tem um. Quer dizer, Jesus disse, legei ao tu Jesus. Tá lá, João 14,6. Ego em mim, rerodós, caí realete e caí rezoe. Eu sou o caminho. Aí os artigos definidos. Acabou. Para salvação, só para ir para Deus, qualquer caminho vai. E ele vai mandar para o inferno depois. Porque as pessoas... o lago de fogo. Porque as pessoas falam, né? Todos os caminhos vão levar a Deus. É verdade. É o que eles usam, né? Esse tipo de argumentação. Mas é verdade. Todas as religiões, então... A Deus leva, mas e para a salvação? Para a salvação, João 14,6, só Jesus. Tem aqui o testemunho da Elaine dos Estados Unidos, né? Participando aqui do nosso programa também. A avó dela pegou Covid. Ela tem efizema pulmonar. Ela já vive com o respirador, pegou Covid, foi internada e saiu do hospital bem, tá? Graças a Deus, né? Ela mesmo não tinha muita, assim, essa esperança que ela ia conseguir esse milagre, né? Porque as pessoas já com um pulmão normal já é difícil. A avó com efizema, com 75 anos, conseguiu sair do hospital. Agradecemos a Deus por este milagre. Estive hoje aqui com o pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel, bacharel, mestre em teologia, especialização em filosofia da Faculdade João Calvino, professor de grego bíblico, né? Que você quiser fazer um grego bíblico com o pastor Cruvinel, você pode entrar em contato com ele no telefone que ele vai passar. E também escritor de livros, né? Sim. Que o senhor não cita aqui para nós, né? A maioria dos meus livros estão esgotados, mas eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui, irmãos, ó, tá aqui nessa câmera, aqui, ó, eu tenho 2 livros disponíveis aqui. Alguns irmãos estão adquirindo. A Vida da Igreja, mais de 100 páginas, o que é a igreja... Eu tenho esse aí. Tem, não tem? Já li, rapidinho, dá para ler num dia e meio, dá pra... Da Vida da Igreja, a Igreja e o sofrimento, a Igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, a análise da Igreja de Corinto, Igreja de Liderança e Adoração, e também o livro Curso de Capacitação Ministerial, que eu falo inclusive as palavras gregas para ministro. O que é ser um ministro? Esses 2 livros estão à venda por R$60 já com frete. Já com frete. Então, se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo no WhatsApp 11 96766 5787. 11 96766 5787. Você adquire esses 2 livros por R$60. Eu só tenho uns 30 desse aqui só, não tenho mais. E quero pedir para os reparos... nesse número você pode me convidar a pregar, ou também tem informações no curso de escatologia online. Agora, eu quero pedir aos irmãos, quero ver como é que está a audiência da rádio, da rede, na verdade. Entra agora no meu Instagram, @Roberto Cruvinel.
Olha, da última vez que eu estive aqui, entrou um monte de gente. Ó, Cruvinel com C-R-U, Cruvinel. Com IL no final. Que é eu já vi a pessoa procurar Gruvinel. Cruvinel, não. Às vezes Entra aí, @Roberto Cruvinel. Roberto Pelo Cruvinel. menos uns com 40. E se você quiser os livros, manda uma mensagem no WhatsApp no 11 96766 5787. O bispo tem um jeito diferente de falar. O senhor complica muito, ó. Fica mais fácil. 96, Boa. 766, 5787. Fica mais fácil, ó. 96. Ó, olha que fácil. 96, 766, 5787. Se comprar, eu mando essa semana já pra Tá vendo? você. Já fica mais fácil. Tivemos aqui também o pastor Luciano Scala, graduado em filosofia de teologia, pós-graduado em bioética, pastoral da saúde e gestão executiva em comunicação, atualmente pastor vice-presidente da comunidade evangélica Vale da Benção, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos. Bonito trabalho, quero visitar qualquer dia lá, pastor. Maravilha. Me chama que eu quero ver lá, porque eu adoro esse tipo de trabalho. E presidente da ONG Viver na Bênção. Pastor Cruvinel, suas considerações finais, ponto de contato. Luciano. Pastor Luciano Scala. Até ele vai dar um copo. Bispo, quero dizer que é um prazer estar aqui, muito bom poder participar com o senhor, com o pastor Cruvinel. E para falar comigo, eu também tenho os meus livros e eu deixei no carro, que Puxa vida. falta de atenção, deixei meus livros no carro. Meu celular ficou lá também. Mas se você também quiser adquirir os meus livros, eu tenho 6 livros publicados e são livros diversos, né, que eu falo sobre alguns mais teológicos, outros mais para uma linha pastoral. Então, se você quiser, tiver interesse, você pode falar comigo. E também, se você precisar de ajuda com dependência química, de repente tem um filho, tem um amigo, tem um parente que precisa de ajuda nessa área, você também pode entrar em contato. Os meus contatos, você fala comigo nas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter como no Instagram, você me encontra Luciano Scala. Lembrando que Scala é E-S-C-A-L-A. Então você me encontra no Instagram, por exemplo, Luciano Scala, você já vai me encontrar, ou pelo WhatsApp, né? Você pode falar comigo, que é o número 011 aqui de São Paulo, 964242661. Eu passo mais informações acerca dos meus livros, acerca também dos projetos sociais da igreja. Tá certo, então tá aí, contato pastor, procure nas mídias sociais, pastor Luciano Scala. Uma satisfação receber nossos convidados. Eu vou às minhas considerações finais agora, lembrando antes para você que nós temos aqui o livro dos sentimentos, né? Se você quiser entrar agora e adquirir o livro dos sentimentos, você pode entrar no nosso site Clínica Viva Psicologia, Clínica Viva Psicologia. Vai no Google e aí você clica lá, Clínica Viva Psicologia. Entrando no site da clínica, logo na aba inicial, você vai ver ali como você faz para adquirir o livro dos sentimentos. Esse livro que tá bacana, que tá na minha mão. Esse aqui é do pastor Luciano, né, Wes? Esse aqui é do pastor Luciano. Pastor legal. Luciano não ganhou o livro ainda, o pastor Cruvinel já leu, já fez os testes, né, pastor? Os testes são muito legais. Aí, então, pastor Cruvinel já fez os testes. Tá aqui esse aqui pro senhor. Obrigado. Depois a gente bate uma fotinho, pastor Luciano. Isso, eu quero uma dedicatória. Esse aí é pastor Luciano, o livro dos sentimentos, é um livro inteiramente sobre psicologia. Para que serve o livro dos sentimentos? Para você que quer aprender a lidar com pessoas, né? A coisa mais difícil. Pergunta pro pastor qual é a coisa mais difícil do mundo. Ele vai falar lidar com o ser humano. Lidar com o ser humano é complicado. Concorda comigo, pastor? Lidar com o ser humano é a coisa mais difícil do mundo? Difícil. Concorda, pastor É o Luciano? desafio, né? Pastorear é esse desafio mesmo. Lidar com seres humanos não é fácil, né? Lidar com pessoas, pastor sofre muito por causa disso, porque ele muitas vezes ele não sabe como lidar com A, com B, com C, e esse livro ensina para você sobre temperamento, sobre personalidade, como é que você faz para lidar para uma pessoa tão diferente, né, de você. Você é de um jeito, você tem ali um temperamento, a pessoa tem outro. Como é que você faz para lidar com a esposa, com o marido, com o filho, que é tão diferente de você? Então entre no nosso site, Clínica Viva Psicologia, o livro chega na tua casa. Você adquirindo hoje, 2, 3 dias está na sua casa, né? Este livro vai trazer um marco, vai fazer uma mudança muito grande aí na tua vida, tá? Também eu quero lembrar para você que eu, Bispo Emerson Viana, estou esperando por você na Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja que patrocina este horário aqui por essas emissoras. Estamos hoje com você em 88.5, Rede Amor e Graça, 102.1, Adore Mais FM,